Na semana passada, nós vimos que o lugar do líder é também abaixo, não é? Ou seja, o líder, ele deve ser acima de tudo um servo. Ele deve estar pronto a servir ao próximo. O líder, ele não pode ser autocentrado, ele deve ser uma pessoa centrada no outro, buscando antes o benefício do outro do que o seu próprio, preferindo o outro em honra a si mesmo. E hoje nós vamos ver o segundo lugar do líder. Nós vimos semana passada que o líder tem de estar abaixo, mas também vamos ver hoje que o líder também tem de estar acima. E eu quero começar contando uma história que aconteceu essa semana na casa da minha mãe. Está lá no fundo, então ela está de prova. Estávamos eu e Marcela almoçando na casa da minha mãe nessa semana, e junto estava meu sobrinho Lucas, filho da minha irmã, 3 anos de idade. 3 anos. Quem conhece o Lucas sabe que ele não parece ter 3 anos, né? Grandinho. Mas ele tem 3 anos de idade. E minha mãe estava tentando dar comida para ele. Uma tigelinha de carne moída, bem preparada, gostosa como só minha mãe sabe fazer. E então, ela foi tentar dar a carne moída para o Lucas, e o Lucas disse: não quero. Come, Lucas. Não quero. Mas por que você não quer? Está tão gostosa a carne, está tão gostosa a comida. E ele disse: porque isso aqui é comida de gente pequena. Eu já sou Gandhi. Isso aqui é comida de gente pequena. Comida de gente pequena. Eu já sou grandão. Por que nós temos essa tendência? Essa tendência de julgar a nós mesmos maiores do que nós somos. Grandão, 3 anos de idade. Por que a gente tem essa tendência de achar que nós somos muito maiores do que nós somos? E o que é pior, por que nós temos a tendência de achar que os outros são menores do que eles realmente são? Nós julgamos que nós somos maiores do que somos, e ao mesmo tempo nós achamos que os outros são menores do que são. E eu quero convidar você a refletir nesse assunto com base no texto de Números capítulo 12. Livro de Números, livro de Moisés, capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida.
Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Números. Números é o livro da confiança em Deus. Se você quer aprender a confiar em Deus, olhe para o livro de Números. Ele mostra, por exemplo, a confiança que nós devemos ter na provisão de Deus. Deus que proveu o povo no deserto com maná, com codornas, com água. Deus proveu o povo no deserto. É o livro da confiança na vitória, porque afinal de contas, Números mostra as batalhas do povo de Deus a caminho de Canaã, e de como Deus deu vitórias e vitórias e mais vitórias ao seu povo, enquanto ele confiava nele. Números é o livro da confiança na capacitação de Deus, de que Deus ele levanta líderes, ele levanta gente capacitada no meio do povo, na construção do tabernáculo, por exemplo. A verdade sobre o povo de Israel, entretanto, é bem diferente. Números é esse livro da confiança, mas não era a confiança do povo de Israel. Quando você analisa o livro de Números, você vai perceber que o povo de Israel não confiava verdadeiramente em Deus. Eles não criam verdadeiramente no Senhor. E isso acabou por levá-lo a 40 anos rodando no deserto, até que morresse toda uma geração. O povo de Israel, por exemplo, reclamava, nós falamos que Números é o livro da confiança na provisão, mas o povo de Israel, ele reclamava da provisão de Deus. Começa a chover maná, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí eles começam a dizer, mas maná de novo? Eu já não aguento mais comer maná. E aí, eles querem carne. Eles duvidavam da vitória. O livro de Números é o livro da confiança na vitória, mas, por outro lado, eles não confiavam na vitória. Você vai se lembrar da história de quando Moisés manda 12 espias para ver a terra. Eles dizem, a terra é muito boa, mas o povo que mora lá é um povo de gigantes, nós não conseguimos derrotar esse povo. O livro de Números é o livro da confiança na capacitação de Deus, mas o povo de Israel questionava essa capacitação e se rebelavam contra Moisés. Não foi só uma vez que Moisés teve de enfrentar rebelião ou revolta contra a sua liderança. Essa é uma das histórias. O capítulo que nós estamos vendo hoje é uma das histórias, mas houve outros questionamentos. A revolta de Coré, por exemplo, de Datã, de Abirão. O povo de Israel absolutamente não confiava que Deus é que estava por trás de todas essas coisas. Nessa história que nós estamos vendo hoje, de Números 12, o pomo da discórdia, ou seja, aquilo que levou a esse questionamento de liderança, foi o fato de Moisés ter tomado uma mulher cuxita. Muitos dos comentaristas vão dizer que essa mulher era Zípora, a própria Zípora, a midianita, que Moisés havia tomado quando ele fugiu do Egito. Eu concordo com eles. Parece realmente que essa história é uma história a respeito de Moisés e de Zípora. Talvez o que estivesse incomodando os irmãos de Moisés era o fato de que essa mulher era uma mulher estrangeira, alguém que, à primeira vista, não fazia parte do povo, ela era de fora. Outros comentaristas vão dizer, por exemplo, mas aqui eu vejo que há muito de especulação, que Zípora, ela havia interferido na escolha dos líderes de Israel. No capítulo 11 você vê Moisés escolhendo 70 líderes para o ajudar no trabalho do povo, e alguns comentaristas vão dizer que Zípora tivesse dado palpites aqui, e Miriam e Arão não gostaram muito da ideia, e então eles começam uma contenda contra Zípora. Seja como for, seja qual for a razão dessa contenda, o fato é, essa questão familiar levou Moisés e Arão a se rebelarem contra Moisés. É isso que essa história conta. É a história de uma rebelião, de uma briga de família, de irmão mais velho sentindo ciúmes do irmão mais novo.
Você conhece essa história? Você que é irmão mais velho, né? O irmão mais velho sentindo ciúme do mais novo. É essa história. É essa história que o texto conta. Moisés sendo questionado por Arão e Miriam. É um capítulo sobre a rebelião, sobre o questionamento à autoridade. E hoje em dia essa questão da autoridade é algo muito sério. Nós vemos a autoridade sendo questionada em todas as esferas. Outro dia eu fiquei horrorizado. Devo confessar a vocês. Eu estava assistindo o jornal e eu ouvi uma notícia que me deixou estarrecido. Professores, prestem atenção, professores de escola pública no Brasil, aliás, aqui em São Paulo, eles estão pedindo para receber adicional de periculosidade. Sabe o que é adicional de periculosidade? O policial, quando vai para a rua, porque o trabalho dele é perigoso, ele recebe um adicional. É chamado de adicional de periculosidade. E os professores queriam que o adicional deles fosse na mesma proporção dos policiais que trabalham na mesma área. Se o policial que trabalha aqui, por exemplo, na Vila Isolina Mazei, ganha R$10 de adicional de periculosidade, os professores querem ganhar a mesma coisa. Não que não seja justo. O que me deixou estarrecido é a situação. O professor hoje em dia tem que tomar cuidado para o aluno não bater nele, quando não fazer coisa pior. Pais e mães hoje em dia têm a sua autoridade questionada a todo tempo. Você diz para o seu filho, não faça isso, e ele vai te perguntar, mas por que eu não posso fazer? E você tem que explicar nos mínimos detalhes. Já não basta mais o simplesmente porque eu estou mandando. Quando se trata, por exemplo, da liderança da igreja, nós não vamos muito além disso, não é? Por que o diácono veio falar para o meu filho parar de correr lá no fundo? Que negócio é esse? Quem ele pensa que é? Eu tenho 40 anos de igreja, como é que o diácono vai falar para o meu filho, para o Otávio, parar de correr lá no fundo? Eu não tenho 40 anos de igreja, ok? Nem de vida ainda. Mas o fato é que existe essa questão de se questionar e de rebelar-se contra a autoridade. É como se nós vivêssemos a todo tempo aquela frase, que alguns dizem que é do Che Guevara, e eu tentei achar a fonte, mas não é do Che Guevara, que diz, ai governo, sou contra. Há governo, sou contra. Tem autoridade, sou contra. Somos rebeldes até mesmo sem causa, né? Rebeldes sem causa. Essa é uma atitude que desagrada ao Senhor. O texto mostra isso. É uma atitude que desagrada ao Senhor, porque afinal de contas é o Senhor que chama o líder, é o Senhor que o capacita a liderar, é o Senhor quem dá ao líder uma visão, é o Senhor que coloca o líder em autoridade sobre o povo. E aqui nós não estamos falando só de igreja. A gente está falando isso aqui, parece que é coisa de igreja. Não, não. Isso é dentro da tua casa. Isso é dentro do teu escritório. Isso é em todo lugar. Toda autoridade, diz a Bíblia, vem de Deus. Deus é quem institui a autoridade. E quando nós nos rebelamos contra a autoridade, Deus se desagrada. Deixe-me mostrar isso no texto de hoje, mostrando que o lugar do líder também é acima. O lugar do líder é abaixo, porque afinal de contas ele deve adotar uma postura servil. Mas o lugar do líder também é acima. Ele tem uma autoridade que deve ser respeitada. Duas posturas opostas. Duas posturas opostas. De um lado nesse texto você vê Miriam e Arão, os dois irmãos mais velhos de Moisés. Moisés provavelmente era o caçula da família. Aparentemente, é Miriam que começa a rebelião. No texto sempre o nome dela vem na frente. É Miriam e Arão. Mulheres. Aparentemente é Miriam que inicia a rebelião. E isso explica talvez
o peso maior da punição sobre ela. O peso maior da disciplina de Deus vem sobre ela. É verdade que ambos, Miriam e Arão, eles eram profetas do Senhor. O texto de Números diz isso. O texto de Êxodo diz isso. Miriam e Arão eram profetas da parte de Deus. É fato. Deus falava por meio deles. Deus falava por meio deles. Eles não estão de todo errado naquilo que eles estão dizendo. Ambos eram de fato os líderes escolhidos por Deus. A Bíblia diz, falando a respeito de Miriam e Arão, que eles eram líderes. Quando se fala de líderes no Êxodo, você vai ter sempre associado os nomes de Moisés, Miriam e Arão. Eles eram profetas, eles eram líderes. Mas o que é que havia no seu coração? O que havia no coração desses dois? Havia orgulho. O coração deles era um coração orgulhoso. O coração deles era um coração ciumento. Por que Moisés acha que Deus fala só com ele e não com a gente? Havia no coração deles arrogância. Nós somos profetas como Moisés. E no coração deles havia um espírito de contenda, de discussão, de briga. De um lado, você tem a postura de Miriam e Arão. E do outro lado, você tem a postura de Moisés. E o texto diz, no capítulo 3, que Moisés era um homem manso. E aí você olha para o texto de Números e você pensa, bom, eu sei que foi Moisés que escreveu isso, né? Está puxando sardinha para o lado dele. Mas não vamos nos esquecer de uma coisa. A Bíblia é o relato inspirado de Deus. E se nós temos essa declaração ali na Bíblia, ela é verdadeira. Moisés era realmente o homem mais manso que havia sobre a terra. Moisés então era um homem de um espírito manso, e no texto fica provada a sua mansidão. Você não vai ver Moisés no texto respondendo às provocações dos seus irmãos. Moisés não é o tipo de líder que vai bater na mesa e falar, escuta aqui, cala a boca. Você se abaixa aí, fica quietinho, porque aqui tem líder. Aqui é nós. Moisés não faz isso. O espírito dele é manso. Essa mansidão é provada também por Moisés deixar a justificação dele nas mãos do Senhor. Ele deixa que Deus o justifique. Ele deixa que Deus o defenda. Ele não tenta se defender. Essa mansidão é provada pela sua atitude perdoadora no final do texto, quando ele ora pelos seus irmãos. Ah, se tivéssemos nós na mesma história, não é? Você não faria isso, né? Você faria igual Moisés, eu sei disso. Você seria manso igual Moisés. Quando a ira do Senhor se acende contra os seus irmãos, você ainda oraria por eles. Você não falaria, tá vendo? Bem feito. Quem mandou ser besta? Moisés, ele é o líder segundo o coração de Deus. Humilde, servil, um homem disposto a suportar as afrontas de um povo de coração duro. Gente do céu, quando você olha para a vida de Moisés na frente daquele povo de Israel, meu querido irmão, minha querida irmã, você que exerce cargo de liderança, o que é que você faria se você estivesse na frente daquele povo? O que era aquilo, gente? Povo que reclamava atrás de reclamação, atrás de reclamação, porque a gente não tem comida, porque a gente não tem água, porque a gente não tem cebola, porque a gente não tem pepino. E Moisés sumiu. Vamos construir bezerro de ouro. Dá até para entender quando ele pega o cajado, desce a paulada na pedra, né? A gente entende pelo ponto de vista humano. Ele errou, mas
Era um povo de coração duro, mas ainda assim ele estava ali disposto a servir. Ele era tão manso que ele consegue suportar essas provações até da sua própria família. E a família de Moisés também não era fácil, nada fácil. Miriam e Arão, no entanto, tornaram-se irrepreensíveis, porque Deus, Ele não suporta um coração soberbo. Deus não suporta um coração soberbo. Veja o texto de 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade. E aí você lê junto? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Deus também, Ele não aprecia a rebelião contra a autoridade que Ele mesmo constituiu. Deus não suporta a rebelião contra a autoridade que Ele mesmo levanta. E aí um texto que eu sei que você conhece bem, do Salmo 105, verso 15, que diz assim: a ninguém, versos 14 e 15, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo o quê? Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Deus não suporta a rebelião contra a autoridade que Ele mesmo levanta. Diante disso é preciso perguntar: que atitude o teu coração tem nutrido em relação aos líderes que Deus colocou sobre você? Qual é a sua atitude em relação aos líderes que Deus colocou sobre você? Aqui na igreja, na sua casa, no teu emprego, como é que tem sido a sua atitude em relação às pessoas que Deus colocou sobre a tua vida? E ainda mais, o que é que motiva essa atitude? Qual é a sua atitude e o que é que motiva essa atitude? Será que a tua atitude de questionamento à liderança, ela visa o genuíno bem, o genuíno interesse na vida do outro? Porque às vezes a gente ouve isso na igreja: ah, eu sou contra esse líder porque eu quero o bem do povo. Será mesmo? Será mesmo que o que está por detrás do teu questionamento é buscar o bem do outro? O que leva ao crescimento do corpo? Ou será que o teu interesse é muito mais um interesse egoísta? Você está buscando a glória de Deus, ou você está buscando a sua própria glória? Nós vimos essas duas atitudes, essas duas posturas opostas, e agora eu convido você a ver como é que Deus responde a elas. Nós já dissemos que Moisés, ele não defende a sua postura, ele não defende a sua liderança. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. E a gente vê Deus agindo de uma maneira muito precisa aqui, como não poderia deixar de ser. Primeiro, Deus age rapidamente. Diz o texto que logo Deus falou a Moisés. Deus evita o burburinho. Ele evita que aquele burburinho de rebelião cresça. Ele vai tratar com os líderes, ele vai fazer isso cessar na raiz. Deus age rapidamente, ele faz cessar o burburinho. Deus chama os três na pequena área. E é bem isso que você vê, né? Moisés, Arão, Miriam. Vem cá, os três, pertinho de mim aqui. Vem cá que eu quero ter uma conversinha com vocês. Lembra quando teu pai fazia isso? Vem cá, vem. Vem cá. Tá ali, ó. Vem aqui. Sabe como é que é aquela conversa quando você apronta e o pai diz: vem cá que a gente vai ter uma conversa. O espírito é mais ou menos esse. Se coloca na situação de Miriam e Arão a partir de agora, ok? Deus diz: eu quero falar com vocês. Vem cá. E mais ainda, eles se aproximam da tenda. E aí Deus diz: não, peraí, não são os três não. Moisés vai ficar aqui vendo tudo. Só que eu quero falar com vocês dois.
Ai, ai. Deve ter passado na cabeça deles agora. Duas coisas devem ter passado na cabeça deles. Ou, opa, agora a gente se deu bem, ou agora a gente se deu muito mal. Eu acho que a segunda opção é a mais correta. Deus, Ele mantém também a atitude modesta de Moisés. Deus mantém Moisés modesto, sabe por quê? Ele não fala essas coisas que estão registradas no texto na frente de Moisés. Ele deixa Moisés um pouco distante. Ele conversa com os dois ali em particular. Ele mantém Moisés modesto. E sabe o que Deus diz? Moisés era um líder como nenhum outro. Moisés, ele estava acima. É verdade, Miriam e Arão eram profetas, mas com todos os demais profetas, e não só com Miriam e Arão, mas com todos os profetas do Antigo Testamento, até João Batista, Deus falava de modo indireto. Deus falava com eles por meio de impressões mentais, pensamentos. Deus falava com os profetas por meio de visões. Deus falava com os profetas por meio de sonhos, e você vai ver isso principalmente em Daniel. Deus falava com os profetas por meio de parábolas, por meio de símbolos. A comunicação com os profetas era sempre algo feito de maneira indireta. Só que com Moisés era diferente. Moisés, por exemplo, foi feito mediador direto de Deus com Faraó. Em Êxodo capítulo 7, verso 1, o Senhor diz: olha, você vai diante de Faraó com o seu irmão Arão. Arão vai ser profeta e você vai ser para Arão como Deus. Mediação direta. Moisés diz, Êxodo 33, 11, que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo. Sabe aquele bate-papo de amigo que você tem, em que você vai caminhando com teu amigo e vocês vão batendo papo? Era assim que Deus falava com Moisés. Falava como quem fala a um amigo. Diz Deuteronômio 34:10 que nunca houve em Israel um profeta com quem Deus falasse face a face. É claro que Moisés, ele não viu toda a glória de Deus. Não há homem que veja a glória de Deus e não morra. Mas o fato é, nenhum outro profeta viu a sarça ardente. Nenhum outro profeta entrava no Santo dos Santos quando Deus estava ali. Moisés sim. Moisés estava acima. Ele era líder como os outros dois, mas ele era um líder acima. Não foi Moisés quem se colocou acima do povo, Deus o fez. Não foi Moisés que disse: olha, o negócio é o seguinte, negado, a partir de agora eu mando aqui. Não, não. Deus o colocou nessa posição de ser líder acima do povo. Deus defende a fidelidade de Moisés. Deus diz: Moisés é fiel. Os líderes infiéis, eles merecem a repreensão. Tem gente que infelizmente usa esse versículo que nós vimos agora, de não toqueis nos meus ungidos, para justificar todo tipo de barbaridade. Você não pode questionar o pastor, porque o pastor é o pastor, ele é ungido do Senhor. Quando ele é infiel, questione sim. A pessoa deve ser confrontada. Mas quando a pessoa é fiel, é um líder fiel ao Senhor, não toque no meu ungido. Não toque no meu ungido não, cara. Deus defende a fidelidade de Moisés. E afinal de contas, nessa história toda, o que é que Moisés de fato fez de errado? Você não tem nenhuma acusação contra Moisés aqui. Deus defende a autoridade de Moisés. Deus chama de Moisés de meu servo, 2 vezes, meu servo Moisés. Em outras palavras, vocês não estão afrontando um homem qualquer, vocês estão falando alguém que eu enviei. Ele é meu servo, ele está fazendo aquilo que eu mandei, e ele é fiel nisso. Deus reprova a atitude de rebelião. Ele diz: como não temestes? Como é que vocês não tiveram medo de falar contra Moisés?
Pensa no seguinte: imagina, por um instante, deixa eu pegar uma moça solteira aqui. Solteira. Tá difícil, hein? Viviane, achei ali. Viviane, eu sei que ele é casado, mas vamos esquecer esse detalhe. Viviane começa a namorar com Anderson Silva. Que tal? Tá meio embaixo, mas enfim, ainda é o Anderson Silva. Começa a namorar com o Anderson Silva. Deixa eu procurar outra vítima. Roger chega para Viviane e fala: Viviane, essa blusa que você está vestindo hoje é muito feia, você é muito brega, você é muito cafona. Não é indireta não, tá, querida? É direta mesmo. Brincadeira. Ele começa a criticar a Viviane, começa a falar mal da Viviane. Ela não sabe se vestir, ela é feia, ela é cafona. E aí chega o Anderson Silva na frente do Roger e diz: você não tem amor à vida? Você não tem amor à vida, cara? É mais ou menos o que Deus está falando aqui para Miriam e Arão. Vocês não têm medo não? Moisés fala comigo face a face, é meu amigo. Eu falo com ele de maneira direta aqui, toda hora eu estou conversando com ele. Eu chamo para a tenda, ele vem. Quando ele sai até com o rosto resplandecente, porque afinal de contas ele esteve na minha presença. Vocês não têm medo? Deus reprova a atitude de rebelião. Quem afronta um líder fiel, afronta aquele que o enviou. Veja o que o Senhor diz em Lucas 10,16: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Vamos juntos? Jesus está falando isso, o enviado de Deus por excelência está falando isso. Quem rejeita a mim, não rejeita só a mim, rejeita quem me enviou. Quem rejeita a mim, diz o Senhor, rejeita aquele que me enviou. Quantos de vocês assistiram esse filme? O Argo. Bom filme, não é? Eu gostei. Ele conta a história do sequestro dos embaixadores americanos no Irã, durante a derrubada do Shah em 1979, salvo engano. E ele mostra todo o esforço que o governo americano faz para resgatar aqueles reféns do regime iraniano. Isso porque uma afronta contra aqueles embaixadores era uma afronta contra o próprio governo. Se você ofende um embaixador, se você, como presidente de um país, governante de um país, manda um embaixador embora, você expulsa esse embaixador, você não está ofendendo só o embaixador, você está ofendendo a autoridade que está acima dele. E assim é no reino de Deus. Quando você rejeita a autoridade de um líder que Deus colocou sobre a tua vida. Daí nós nos perguntamos, nós estamos prontos a desafiar o comissionamento que Deus faz aos seus líderes? Você vai desafiar um líder que Deus colocou sobre a tua vida? Está pronto a desafiar isso? Está pronto a comprar essa briga? Você está pronto a resistir à autoridade que Deus colocou sobre aqueles a quem Ele mesmo chama? Você está pronto para esse desafio? Quer mesmo encarar essa briga? Há um grande perigo numa atitude rebelde. Há um perigo muito grande numa atitude rebelde. O texto mostra também as consequências dessa atitude. Quais são as consequências de uma atitude rebelde? Você vai ver primeiro o afastamento de Deus. Deus, ele manifesta o seu desagrado aqui quando ele se afasta do tabernáculo.
Deus vira as costas para Moisés e Miriam. Ele vai embora. Como todo pecado, a insubordinação nos leva ao afastamento de Deus. Deus, Ele não pode suportar o pecado diante de si. E diante do pecado de Arão e Miriam, Ele vira as costas e sai. E sai do tabernáculo. Ele deixa a porta da tenda. Afastamento de Deus é uma consequência da rebelião. Outra consequência é a ira do Senhor. E aí eu volto para a sua imaginação. Imagina o seguinte: a cena está ali, a coluna de nuvem na porta da tenda, Moisés ali um pouco à distância, Miriam e Arão diante da coluna de fogo, diante da coluna de fumaça, de nuvem. E aí de repente a ira do Senhor se acende. E aí de repente esses dois vêm, a nuvem começar a virar fogo, a relampejar. A voz que vem da coluna começa a ficar mais alta. A ira do Senhor se acende contra eles. Que coisa terrível deve ser você encarar a ira do Deus vivo. Deus, queridos, Ele não isenta o culpado das consequências dos seus erros, mesmo que sejam líderes como Miriam e Arão. Você está achando que porque você é líder, você vai confrontar um outro líder e tudo bem? Ele briga de líder contra líder. Você acha que Deus vai achar que está tudo bem? Deus não isenta os seus das consequências dos seus erros. Você pecou? Você vai arcar com a consequência. A ira do Senhor é outra consequência. Disciplina de Deus. Nós sabemos que a lepra, ela é uma doença progressiva. Ela começa com uma manchinha e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai tomando o corpo. Só que o texto diz que Miriam, ela se tornou totalmente leprosa na hora. Quando a coluna se afasta, Miriam está leprosa, dos pés à cabeça. Isso era um sinal de que essa doença, ela não era um acidente não. Não é que tinha um vírus ali no ar, não é que tinha uma bactéria ali no ar que entrou e tomou Miriam. Não. Era Deus quem fez, porque ela ficou leprosa na hora. Eu pensei até em colocar uma imagem de uma pessoa leprosa, mas eu poupei você disso. É terrível. Muitas vezes nós estamos experimentando perda, nós estamos experimentando sofrimento na nossa vida pessoal, sem atentar para que Deus pode estar pesando a sua mão sobre nós, por causa dessas confrontações com liderança, por você não ter respeito pelas autoridades que Ele constitui. Outra consequência, outro perigo da rebelião: vergonha e humilhação. Sabe de quem era a responsabilidade por dizer que uma pessoa estava leprosa, passar o atestado médico da lepra na época de Moisés? Não era do médico do acampamento, era do sumo sacerdote. Sabe quem é que tinha que passar o atestado que Miriam realmente estava leprosa e que ela deveria se afastar do acampamento? Ela deveria ficar distante, fora do acampamento? Era Arão. E essa era a primeira vez que Arão fazia isso sobre a lei. Foi dada a lei, e a primeira pessoa que ficou leprosa depois que a lei foi dada a respeito da lepra foi Miriam. E Arão tem que olhar para sua irmã e dizer: ela está leprosa, elas têm que ficar longe do acampamento. Vergonha. Vergonha. Ele não teve só de tomar essa atitude em relação à sua irmã, como ainda perceber que ele mesmo era culpado desse pecado, e que Deus o poupara só por uma razão: porque não convinha que um sumo sacerdote fosse leproso, senão o povo ficava sem sacerdócio. Imagina a vergonha de olhar para a irmã dele e dizer: está leprosa, e eu escapei por pouco, eu também merecia. Imagina a humilhação.
Ele que chegou diante de Moisés no início do texto, batendo no peito e dizendo: eu sou profeta que nem você. E agora ele tem de chegar para Moisés, a quem ele chamou de autoritário, a quem ele chamou de egocêntrico, e agora ele tem de chamar do quê? Senhor meu. Senhor meu, não impute esse pecado, não lança esse pecado sobre nós. Você vê como a atitude muda? Aquela atitude arrogante virou uma atitude humilhada. Quando Deus defende a causa dos seus líderes, presta atenção nisso. Quando Deus defende a causa dos seus líderes, aqueles que são rebeldes vão ficar envergonhados, vão ficar humilhados. Você que se rebela contra a liderança que Deus colocou sobre você, saiba de uma coisa: o fim do teu caminho é vergonha, o fim do teu caminho é humilhação. Você precisa saber disso. Outra consequência é prejuízo ao povo. Até o texto diz que até que Miriam fosse curada e novamente fosse recolhido o povo, fosse recolhida, o povo que estava prestes já a entrar na terra prometida, lógico, depois eles vão circular ali durante 40 anos, mas o povo que estava prestes a entrar na terra prometida, ele teve que esperar, ele teve que ficar parado, até que Miriam fosse recuperada. Isso mostra para mim que a rebelião nunca causa prejuízo só ao rebelde. O questionamento à liderança não causa só prejuízo a quem o faz. Ela se espalha como um câncer. Ela prejudica todo o povo. Ela atrasa a marcha do povo. Ela atrasa o crescimento do povo. Igreja em que começa o questionamento da autoridade. Igreja onde começa a rebelião. Com uma pessoa, depois com um grupinho maior, depois isso vai crescendo, a igreja não anda. Ela fica tendo que apagar foco de incêndio. Perigo da rebelião. Ela não causa prejuízo só ao rebelde. O povo sofre. Será que eu e você, nós consideramos todas essas consequências possíveis quando a gente se levanta para questionar ou para difamar um líder do povo de Deus? A gente pensa nas consequências? Será que nós entendemos a gravidade daquilo que nós estamos fazendo quando a gente espalha uma fofoca? Ou quando a gente se ajunta para o mal? Porque às vezes a gente se ajunta para o mal. Tem grupos na igreja que às vezes se reúnem para o mal. É para fazer fofoca. É para lançar maledicência. Será que a gente tem consciência das consequências? Mas a rebelião de Arão e Miriam, apesar de todas essas consequências más que trouxe, também trouxe a oportunidade de ver um líder segundo o coração de Deus em ação. Um líder que deixa nas mãos de Deus a sua própria justiça. Um Deus que se apieda, um líder, que se apieda dos seus adversários. Um líder que intercede pelos seus adversários mesmo diante das piores afrontas. Essa postura de Moisés te lembra de alguém? Essa postura mansa, que se apieda, que não se defende, que ainda intercede por quem o ofendeu, essa postura te lembra de alguém? Te lembra de alguém que, oprimido e humilhado, não abre a sua boca? Te lembra de alguém que foi desprezado e rejeitado pelos homens? Te lembra de alguém que intercede pelos transgressores? Te lembra de alguém que vê o fruto do seu penoso trabalho? E eu estou citando Isaías 53 aqui. Moisés é um tipo. Ele é uma antecipação do Cordeiro de Deus, que iria vir para nos ensinar com seu sofrimento o que é verdadeira submissão. Moisés é um tipo de Cristo, manso, humilde, submisso à vontade do Pai. Que postura nós preferimos adotar? A postura de Miriam e Arão? Ou a postura de Moisés e do Senhor Jesus Cristo?
Como é que você reage às decisões dos líderes que te contrariam? Como é que você reage? Quando você está esperando uma coisa e o líder diz, não, não é por aí que nós vamos em outra direção. Como é que você reage? Você reage com amargura e maledicência? Ou você reage com amor e até mesmo com paciência, sabendo que apesar do líder errar, ele está se esforçando para cumprir a sua comissão de maneira fiel? Como é que você reage diante de uma decisão que te contraria? Você tem regado a vida dos seus líderes com oração? Você se lembra dos seus líderes nas suas orações? Você tem apresentado a vida deles, o ministério deles diante de Deus na oração? Você tem procurado apoiar os seus líderes pastoralmente, procurando conhecer as dificuldades do ministério do líder, ajudando sempre que possível? Ou é mais fácil você criticar aquilo que está errado e sem apontar uma solução? Eu vou dizer uma coisa, ser líder não é fácil não. Ser líder não é algo fácil. Que às vezes não é só difícil, é solitário. Porque ninguém vê as dificuldades, ninguém vê as tuas lágrimas como líder. E às vezes as pessoas vêm e elas não se importam. É mais fácil você criticar o líder do que ir lá e perguntar, escuta, você está precisando de alguma coisa? Como é que está a tua família? Os teus filhos? Como é que você tem visto o teu ministério? O que é que os seus filhos têm ouvido acerca dos seus líderes? Pais e mães, o que é que teus filhos têm ouvido acerca dos líderes da igreja, da sua boca? Qual é a sua conversa na mesa do jantar, no almoço ou no domingo? Mesa de almoço e jantar na casa de muitos crentes é mesa para falar mal de presbítero, de pastor, de diácono. Não venham me dizer que não é. Não venha me dizer que não é, porque muitas vezes a minha mesmo é. Eu tenho de mudar também nisso. O que é que teus filhos têm ouvido a respeito dos líderes da igreja? Querido, se você fala mal, você só usa essas oportunidades para falar mal do pastor, do presbítero, do diácono, do líder de ministério, não fique esperando que o teu filho, quando crescer, ele vai querer permanecer na igreja. Camarada passa a vida inteira falando mal do pastor, falando mal do presbítero, falando mal do diácono. Aí o filho é pequeno, vai ouvindo isso, vai interiorizando isso. Aí chega nos 14, 15 anos, ele vaza, vai correr o mundo. Aí o camarada chega para o pastor e fala, meu filho saiu da igreja, o que eu faço, pastor? Você quer fazer o que, querido? Tinha que ter feito lá atrás. Agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, para o teu filho entender que a igreja não é um lugar aversivo não. Você que fez. O que teu filho tem ouvido de você a respeito dos líderes da igreja? Aprendamos a amar nossos líderes. Aprenda a amar o seu líder. Prove o seu amor e a sua confiança em Deus. Prove o seu amor e a sua confiança em Deus, aprendendo a respeitar aqueles que Ele constituiu sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe a termos um espírito manso, a termos um espírito humilde, a termos um espírito que sabe reconhecer a liderança que Ele mesmo constituiu para o nosso bem e para o crescimento do seu povo. Eu
Amém.